Abramos a palavra de Deus em Mateus 28, dando continuidade aos nossos estudos no Novo Testamento na sequência cronológica, Mateus 28, de 1 a 15. Ao findar o sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra que nos admoesta, que nos mostra como os fatos relativos ao nosso Redentor aconteceram no passado, seu grande poder vencendo a morte, como os nossos irmãos, discípulos anunciaram o seu nome. Te louvamos porque a tua palavra é um registro fidedigno, ó Pai, dos fatos históricos, e é um registro sobrenatural que fala ao nosso coração há tantos séculos depois dos acontecimentos. Te louvamos porque a tua palavra dirige a nossa vida, nos mostra a tua vontade, ela acerta os nossos pensamentos, sincroniza, Pai, o nosso pensar com aquilo que o Senhor quer que pensemos, forma em nós a mente de Cristo. Te louvamos porque o Senhor é quem faz com que a nossa mente possa ficar cativa à tua vontade, à tua palavra. E te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta manhã, nos instrua, ó Pai, apesar das nossas limitações, da nossa finitude, da nossa dificuldade, da nossa dureza em ouvir a tua mensagem. Abençoa-nos, ó Pai, com o poder do teu Santo Espírito. Abre o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, para que nós vejamos as maravilhas do Senhor, da tua lei, e assim, Pai, impactados pela tua palavra, tenhamos mudança verdadeira no nosso coração, no nosso viver. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Essa foi a desculpa que os inimigos de Jesus arrumaram para tentar esconder a ressurreição de Cristo. Esta foi a mensagem ali acertada entre eles, combinada. Vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Muita gente, mesmo em nossos dias, ainda não aceita o fato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No decorrer da história da igreja cristã, muitas foram as teorias para tentar explicar o que aconteceu naquele dia em que o corpo de Jesus sumiu da sepultura. Algumas das teorias foram: primeira, teoria do desmaio. Houve, no decorrer da história, pessoas que disseram que Jesus não morreu. Na verdade, por causa da dor, do trauma da cruz, ele apenas desmaiou. No túmulo, a temperatura fria e o cheiro dos olhos fizeram Jesus despertar, mas na verdade ele não havia morrido, ele apenas havia
desmaiado. Essa foi uma teoria que pessoas que não criam na ressurreição de Jesus levantaram. Mas a pergunta é: como é que então nós temos o relato de soldados que viram Jesus morrer e se certificaram de que ele estava morto, furando o seu lado, vendo que o sangue já estava coagulado, quebrando as pernas dos outros bandidos, mas quando chegaram em Jesus não quebraram, porque se certificaram de que ele estava morto? Ora, soldados romanos tinham experiência com pessoas mortas, meus irmãos. Uma outra teoria é a teoria da alucinação, de que Jesus não ressuscitou, mas os discípulos queriam tanto que Jesus ressuscitasse, que eles tiveram alucinações. Na verdade, meus irmãos, o registro bíblico é o contrário. Na Bíblia nós vemos que depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram desolados, tristes, eles se esqueceram da promessa de Jesus de que ele ressuscitaria. É o contrário. Essa teoria também foi levantada, mas é muito fraca. Há também a teoria da telepatia, de que Deus teria mandado mensagens para a mente dos discípulos para que eles vissem um Cristo ressurreto apenas na sua mente. Ora, meus irmãos, o texto que nós lemos de 1 Coríntios nos mostra profecias que se cumpriram segundo as Escrituras, e o relato de muitas testemunhas. Diz ali o texto que ele foi visto por mais de 500 pessoas, 500 anônimos que o viram ali, possivelmente ressuscitando dos túmulos, porque a ressurreição de Jesus fez este fenômeno. Então, como em qualquer tribunal, nós temos centenas de testemunhas que testificam que Jesus apareceu vivo depois da sua morte. Há também a teoria da identidade falsa. Alguém disfarçado de Jesus feriu a cabeça com espinhos, furou as mãos e os pés, feriu o seu lado, imitou o jeito de Jesus falar e enganou até os discípulos. Só basta explicar como é que ele atravessou paredes. Como é que um impostor, como é que um sósia teria atravessado paredes? Essa teoria também é ridícula. A teoria do roubo. Alguém teria roubado o corpo de Jesus e por isso o corpo sumiu. Mas, como nós já vimos, testemunhas, muitas testemunhas, centenas, testificaram Cristo andando ali depois da sua morte. Meus irmãos, nós temos muitas provas da ressurreição de Cristo. Agora, talvez as provas mais fortes então sejam duas: o relato das testemunhas que nós temos aqui declarado nos textos bíblicos. Em qualquer processo jurídico, as testemunhas, elas têm o seu valor. E quando a missão é mostrar que Cristo ressuscitou, nós vamos ouvir as testemunhas. Pedro, no discurso de Pentecostes, um pouco depois da ressurreição de Cristo, falando em nome dos discípulos, ele disse: a este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Atos 2:32. As mulheres Maria Madalena, Maria, Salomé, Joana e outras não identificadas também testemunharam Jesus Cristo vivo. Em Lucas, registra em Atos 1:3 o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Provas incontestáveis. Jesus apareceu durante 40 dias com as marcas do corpo. Os irmãos se lembram do episódio de Tomé. Quando Tomé duvidou, Jesus o chamou e disse: Tomé, põe a mão no meu lado, veja as minhas feridas. E aí Tomé finalmente creu. O texto que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, abra lá comigo de novo, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 5, diz lá: e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12.
Você deve pensar, Cefas não é um dos 12? É, mas o grupo dos 12 era um nome para designar os apóstolos, né? Então ele aparece primeiro a Pedro e depois aparece ao grupo dos apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, do tempo. Então, todos os apóstolos, 500 pessoas, e o próprio apóstolo Paulo viu Jesus Cristo. Paulo não foi contemporâneo de Jesus, mas através de visões, ele teve acesso a Jesus Cristo, como que por um nascido fora de tempo. Ele foi visto também, meus irmãos, pelos guardas que ficaram espavoridos. Voltando lá para Mateus 28, no verso 4, diz o texto que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos diante do anjo que apareceu diante deles. E nós devemos crer que esses guardas que viram o anjo, viram Jesus saindo também, porque Jesus saiu da sepultura, os guardas foram ali testemunhas também. Geralmente uma guarda romana era composta de 12 guardas, que se revezavam nas vigílias da noite. Então, possivelmente, nós tivéssemos ali uma guarda romana de 12 guardas. Nós temos, meus irmãos, não apenas testemunhas de que Cristo estava vivo, mas testemunhas fiéis. Pedro e João foram presos por ensinar a ressurreição de Jesus. Se aquilo fosse uma mentira, como é que os apóstolos se submeteriam a serem presos, a serem até açoitados? Eles foram ameaçados de castigo se não parassem de anunciar, e a resposta foi: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Foram testemunhas que morreram afirmando que Jesus Cristo estava vivo. Veja a qualidade dessas testemunhas, meus irmãos. Alguns morreram dizendo que Cristo estava vivo. Centenas de testemunhas, provas incontestáveis. Mas nós temos em segundo lugar também, e agora bem fixos no nosso texto, a chamada mentira histórica. A mentira que os guardas e os anciãos, eles acordaram ali, é uma mentira histórica. Volte lá para Mateus 28, e nós temos essa mentira do verso 11 ao verso 15. A mentira acordada entre eles está no verso 13. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. No verso 11, nós vemos que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Estes principais sacerdotes receberam a autoridade do próprio Pilatos. Veja Mateus 27. Veja Mateus 27, do 62 ao 66. O texto anterior ao nosso, Mateus 27, do 62 ao 66. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Note que não era uma coisa comum você ter guardas guardando um sepulcro, mas foi porque os sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos e disseram: Pilatos, este embusteiro anunciou que ele ressuscitaria no 3º dia. Então,
para que os discípulos não vão até lá e roubem este corpo, concede uma guarda, uma escolta. E Pilatos disse: a escolta está aí. Então veja, era coisa diferente você ter um sepulcro com uma grande pedra selada com o selo de Roma, né? O selo, vocês sabem, era uma espécie de argila quente, derretida, que ficava ali como que um adesivo selando alguma propriedade, e além do selo que tornava aquele local inviolável, você ter mais 12 soldados guardando aquele local. Foi isso que aconteceu. Eles foram, diz o nosso texto, e se reuniram em conselho, era o sinédrio, era o conselho ali dos anciãos. E os sacerdotes, escribas e fariseus então, reunidos, eles deram uma grande quantia de dinheiro, verso 12, reunindo-se eles o conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, possivelmente moedas de prata, né? Subornaram os soldados para que eles concordassem com uma história e deram garantias de impunidade a esses soldados mentirosos. Veja o verso 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Então, esse sinédrio, este conselho de corruptos religiosos, deu aos soldados 3 coisas: uma grande soma de dinheiro, uma versão do fato, a versão era: vieram de noite e roubaram o corpo de Jesus enquanto nós estávamos dormindo, e deram garantias de impunidade. Se a coisa estourar, fiquem tranquilos que nós vamos conversar com o governador. Meus irmãos, vamos analisar esta versão que eles acordaram entre si. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Vamos imaginar que nós conseguíssemos trazer aqui estes 12 guardas romanos e os colocássemos aqui na frente para um interrogatório. Quais seriam as perguntas? Primeira: é normal soldados romanos dormirem em serviço? Essa é uma coisa normal? Segundo a versão de vocês, os discípulos de Jesus roubaram o corpo. Logo, eles tiveram que remover a pedra do sepulcro, a grande pedra. Vocês não acordaram com o barulho daquela grande pedra sendo removida? Soldados romanos dormindo e não acordaram com o barulho da grande pedra? Dentro do sepulcro foram encontrados lenços e lençóis que envolveram o corpo de Jesus. Se os discípulos roubaram o corpo, não seria mais lógico eles terem levado Jesus com os panos e tudo? Eles entraram, desenrolaram Jesus e levaram ele sem os panos? Não seria mais lógico eles levarem ele enrolado? E uma última pergunta: vocês disseram que estavam dormindo. Então, como é que vocês sabem que foram os discípulos que levaram o corpo, se vocês estavam dormindo? Vejam, meus irmãos, que essa historinha que eles criaram é sem pé nem cabeça, né? Não passaria por um tribunal mínimo, não passaria pela corregedoria dos soldados romanos, se existisse uma naquela época, de forma nenhuma. O que nos mostra, meus irmãos, que essa mentira é tão deslavada que acaba mostrando a verdade incontestável de que Jesus, de fato, ressuscitou. Foi apenas uma versão mal criada ali para que o povo não cresce na ressurreição de Cristo, mas a ressurreição de Cristo é incontestável. Nós temos os testemunhos verdadeiros daquela época e nós temos, meus irmãos, o testemunho na nossa vida. Nós somos testemunhas de que Cristo vive. Embora nós não o tenhamos visto, porque Ele é invisível, nós temos Ele mudando a nossa vida, mudando o curso da nossa história, respondendo às nossas orações. Cada um de nós tem experiências com Cristo, de coisas que Cristo fez conosco, de coisas que Cristo falou conosco, de realidades que foram mudadas na nossa vida. Nós estamos prontos para morrer dizendo que Cristo está vivo, assim como os discípulos o fizeram, porque para nós, embora invisível, esta é uma realidade incontestável, concreta na nossa vida. Concluindo então com algumas lições.
Primeira lição que o texto nos mostra: a apostasia de Israel. Note que aqueles que deveriam estar exultantes com a chegada do Messias foram os que o perseguiram durante todo o seu ministério, e foram aqueles que criaram mentiras no episódio da sua ressurreição. Veja a apostasia de Israel. Os líderes religiosos estavam totalmente contrários ao Messias. Uma segunda lição que o texto nos mostra é que a ganância, o amor ao dinheiro, é a ruína do homem. Judas havia traído Jesus por moedas de prata também. E os soldados, eles aceitaram aquela versão, aquela mentira, também por conta de moedas de prata. Observe como há pessoas que vendem a sua dignidade e vendem a verdade por moedas de prata. Uma terceira lição é que nenhum poder é maior do que o poder de Cristo. A morte, a pedra, o selo romano, os soldados, os judeus, os anciãos, nada pôde impedir a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi esse poder gigantesco que venceu a morte. E vencendo a morte, todo o restante é menor. A pedra, o selo, os soldados, tudo isso foi muito menor. Jesus Cristo venceu a morte. Uma quarta lição: a palavra de Deus, a Bíblia, é realmente verdadeira. Jesus ressuscita exatamente como ele havia profetizado. Ele disse que no terceiro dia ressuscitaria. Ele apontou para o templo certa vez e disse: eu derrubo este templo, em 3 dias o reconstruo. E as pessoas não entenderam nada. E ele explica, disse isso referindo-se ao seu corpo. E foi exatamente no terceiro dia que ele ressuscitou. Todas as profecias concernentes a Jesus foram cumpridas, das mais antigas às mais próximas. Ele cumpriu tudo, nada caiu por terra daquilo que ele cumpriu. Quinta lição: a ressurreição mostra que Jesus é de fato o Filho de Deus, com poder sobre a vida e poder sobre a morte. Ele sobe à cruz sem nenhum pecado, ele morre em nosso lugar e ele ressuscita vencendo a morte. Sexta lição: a ressurreição mostra que a salvação é completa. Cristo vence o pecado, a morte, o inferno e nos faz vencedores com ele. E por fim, a ressurreição de Cristo confirma a nossa esperança de ressuscitarmos. Ele é a primícia dos que dormem. Nós morremos em Cristo. Estamos mortos para o mundo, estamos mortos para o pecado. Nós estamos vivos para Cristo. E um dia, quando nós morrermos literalmente, quando o nosso corpo morrer e for para a sepultura, um dia o nosso corpo será levantado, será ressuscitado, porque Cristo assim o fez, abrindo um caminho para todos nós. Um dia, meus irmãos, nós veremos Cristo face a face, na sua majestade, na sua glória, porque nós ressuscitaremos. Aqueles que já morreram em Cristo virão com Cristo nos ares, e nós nos encontraremos com eles, para vivermos para sempre com o Senhor, como Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Isso é a nossa bendita esperança, meus irmãos. Esta nossa vida é sofrida, para alguns de nós é mais sofrida do que para outros, mas nós temos a bendita esperança de que estes 70, 80, 90 anos, eles são passageiros. A nossa vida eterna está com Cristo, está com aqueles que já estão com Ele. É para lá que um dia nós vamos. Que Deus seja louvado, que com os olhos na Jerusalém que virá, com os olhos nessa bendita esperança, nós estejamos cada vez mais motivados a, como peregrinos e forasteiros, que estamos neste mundo em missão, que nós anunciemos o nome de Cristo, anunciemos com urgência que Ele está vivo, para que aqueles eleitos do Senhor sejam alcançados, e assim o nosso Redentor volte em glória. Que Ele assim nos abençoe. Maranata. Amém.